Estamos em contato, então, com o Paulo Amorim, CEO do Cenex, Centro de Excelência Empresarial, que vai falar sobre tecnologia dos relacionamentos, o mundo virtual e as pessoas. Paulo, obrigado por nos atender nesta edição aqui do Bitcoin. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Desde já agradeço aí a oportunidade de estar trocando aprendizagens e experiências aí com a tua audiência. Muito bem. Bom, Paulo, tecnologia dos relacionamentos, o mundo virtual e as pessoas. Quando a gente pensa, isso tu vai explicar melhor para nós aqui, em tecnologia dos relacionamentos. A que relacionamentos a palestra vai se referir? A gente está, desculpa a pergunta, né? Mas a gente está chegando perto do Dia dos Namorados. Daqui a pouco o pessoal pode pensar, está falando disso, ou são os relacionamentos no trabalho, no dia a dia? Qual é essa relação aí dessa tecnologia com os relacionamentos, o mundo virtual e as pessoas? Na verdade, esse termo, Márcio, é uma provocação ao pessoal, né? Na verdade, esse termo ele chama para um pensamento dizendo assim, poxa, a gente cada vez está mais no mundo virtual, agora nós estamos, né? Nós estamos trocando tanto no mundo corporativo quanto familiar, tem famílias se reunindo aí, né? Pelo meio virtual. E namoro virtual também existe, mas não é tão focado a esta área. O que a gente vai conversar na sexta-feira é com um foco muito mais no trabalho, no como é que eu posso ser efetivo e o que eu tenho que cuidar aí nesses relacionamentos, a partir de uma visão da neurociência, de uma visão científica dessa relação tecnológica que a gente está trazendo para o virtual. Essa é a ideia. Eu quero colocar meu colega aqui, o Ariel Rossi Grifante, também na conversa, Paulo. Mas antes do Ariel fazer questionamento, só para quem está nos acompanhando, um breve resumo aqui do currículo do Paulo Amorim, graduado em Administração de Empresas, especializado em Recursos Humanos e mestre em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mais de 35 anos de atuação na área de gestão de pessoas, com passagem por grandes empresas como Coca-Cola, Gerdau e Dell Computadores, em funções executivas com abrangência nacional e global. Também professor em escolas e universidades, vários prêmios aí por atuação na área, enfim... Um excelente currículo aí para dar conta desse tema, Paulo. É isso aí. E eu acho assim, eu queria fazer uma primeira entrada, assim, que eu acho que é importante. Eu vou, claro, estar abordando em mais detalhes isso no nosso encontro lá, mas a gente tem que olhar para esse mundo que a gente está vivendo agora. Eu entrei um pouquinho antes e vi que vocês estavam falando de Covid. Ontem eu tomei minha primeira dose da vacina, estou bem feliz hoje. Coincidência! Ontem a primeira dose. Primeira dose ontem, estou com 57. Estou bem feliz aí de ter chegado nesse momento que então Só para ilustrar, tu tem 50 aí? 7 anos. 57 anos. Tu está falando de que cidade? De Porto Alegre. Porto Alegre, que aqui está em 59 anos ainda. Isso, ontem de manhã liberou. A gente chega. Liberou ontem de manhã e eu e a minha esposa já ao meio-dia, nós temos a mesma idade, já fomos. Então estamos bem felizes aí. Mas é o seguinte, o mundo, eu costumo dizer que o mundo está vivendo uma anormalidade, tá? Pessoas, eu sei que tem gente que está chamando de novo normal, etc. e tal, mas a gente está vivendo um momento anormal que essa pandemia trouxe e talvez uma expectativa de que algo volte ao normal, ela pode ser uma expectativa frustrada, porque esse normal ele não vai mais existir. Existe um cartunista norte-americano que diz que a gente vive numa era em que o tradicional e o novo estão juntos, o tradicional não pode sair, o novo não pode sair, e eu estou no meio desse caminho. Então, a partir daí, hoje eu sou um especializando em neurociências, se tudo correr bem, eu me formo agora no fim do ano e recebo o título de especialista, e eu fui na neurociência tentar buscar respostas para, como é que a gente vai começar a lidar com essas coisas? E uma descoberta bem importante, mas depois já passo para ti de volta, é o seguinte, parece chover no molhado, mas o ser humano é um ser social. Mano, mas isso é lógico. Não é tão lógico assim, né? Quem é da minha época assistiu o filme aquele do que tinha o Tom Hanks, que o avião cai numa ilha, o Náufrago, né? Sim. Vai lembrar que ele criou um Wilson lá para viver com ele, que era uma bola e tal, né? Aquele filme, na verdade, a gente usa muito, inclusive, na discussão de neurociência, porque é exatamente um exemplo de que a gente é um ser social. Bom, se nós formos seres sociais, se nós não vivemos sozinhos, tem mais um detalhe importante que a gente precisa trazer para a mesa. Nós não somos racionais o tempo todo. Tá?
Ou seja, o nosso organismo, ele cria, o nosso sistema, a circuitaria cerebral, cria atalhos para que a gente possa viver, porque os bilhões de informações que estão por aí a gente não pode guardar. Então, quando a gente vai para o mundo virtual, um erro que eu acho assim, que a gente tem que cuidar muito é tentar, e essa frase não é minha, mas eu não sei a autoria, digitalizar o presencial. Tá? Ou seja, como se fosse um depara daquilo que eu faço no presencial para o digital. Porque a forma como o nosso circuito, na verdade o nosso encéfalo e o nosso pré-córtex frontal lida com esse mundo virtual é diferente da qual pela qual ele foi construído ao longo desses milhões de anos aí. Então, a nossa feature, ela está programada para salvar energia. E esse é o nosso negócio. O nosso cérebro vai sempre procurar o caminho mais rápido para salvar energia. Então, quando a gente fala de mundo virtual, a gente precisa estudar o mundo virtual e entender algumas coisas desse mundo virtual. Por quê? Porque eu tenho visto muita gente, ao final do dia, com uma exaustão cognitiva enorme. O cara chega no final do dia e diz assim, eu não saí da minha cadeira, eu passei o tempo inteiro aqui em reuniões e parece que eu trabalhei 2 semanas em um dia. Tá? E essa exaustão cognitiva está acontecendo por não entender esta tecnologia das relações, vamos assim dizer. E aí, para se distrair, Paulo, a pessoa fica o dia inteiro na tela, vai assistir Netflix no celular também. Perfeito, que trouxesse um ponto aqui, que é um ponto que eu vou abordar na... Dava para ir no cinema, né? Também era tela, mas mudava um pouco. Agora só troca de aba. Tu sabes que uma das coisas que eu tenho notado muito, e é bem legal o ponto que tu traz, porque eu vou discutir na sexta em mais profundidade, é o seguinte, definitivamente o ser humano não é multifuncional. Opa, parei, como assim não é multifuncional, Amorim? Eu consigo assistir Netflix, fazer e-mail, ler, assistir televisão, ouvir rádio, mandar o WhatsApp e estar aqui no programa assistindo o Amorim no Bitcoin. Tu consegue, claro, o nosso cérebro ele é multitarefa, mas acontece que para fazer isso, ele não consegue manter o foco atencional. O que quer dizer isso? Ele pega a nossa atenção como se fosse uma reguinha, quebra em pedacinhos e joga um pedaço de cada atenção para alguma coisa que eu estou fazendo ao mesmo tempo. Onde é que isso impacta? 1, exaustão cognitiva. 2, perda de produtividade. 3, perda de foco. Então, eu tenho meu time aqui, é um time pequeno, eu sempre digo, quando eu entro nas reuniões, eu digo assim, desliguem a TV, desliguem o rádio, mutem aí o WhatsApp e foquem aqui nessa nossa conversa só por esse período que nós vamos estar. Depois vocês podem ligar o Netflix de novo, não tem problema, ninguém vai cobrar nada nesse sentido. Mas a gente não se dá conta disso, e aí são as armadilhas que o nosso cérebro causa. Né? Então, tu vê, esse é um pequeno ponto que a gente tem que olhar quando a gente vai para o virtual, né? Porque a gente pensa que a gente consegue lidar com tudo ao mesmo tempo, o nosso cérebro nos engana fazendo com que a gente consiga lidar com tudo isso, mas, na verdade, o foco atencional está totalmente dissipado, ele está totalmente aberto, e eu não estou sendo, pelo menos, o mais produtivo possível, e eu estou gerando essa exaustão cognitiva que, no fim do dia, a gente diz, nossa, parece que o mundo desabou esse dia de hoje. Né? Então, esse é um ponto importante que eu vou estar conversando na sexta-feira, aí, porque tem caminhos para a gente encurtar e não ter essa exaustão cognitiva. Né? Paulo, nosso colega, o Ariel Rossi Grifante, também tem questionamentos para você. Vamos embora. Bom dia, Paulo. Bom dia. Primeiro, eu acho muito interessante que a gente exponha esse conteúdo, porque quando a gente fala de uma palestra de TI, normalmente as pessoas vão achar que é algo super técnico, voltado à tecnologia, para aquele universo bem específico, né? E aí dá uma humanizada na área da tecnologia, a gente vê até a influência da tecnologia, como tu falou agora, né? No desenvolvimento, na programação cognitiva que as pessoas apresentam. Então, eu queria entrar um pouco na questão do conteúdo, né? Pela programação, tu coloca 4 itens que tu vai abordar, né? Até vou colocar para a nossa audiência ter conhecimento. Perfeito. O mundo em transformação, impactos em pessoas e organizações, né? No cenário atual, a neurociência e o virtual, dados e fatos. Por que estamos tão cansados e perdendo produtividade e ações simples e práticas para uma era complexa? Nesse aspecto, a gente tem muita essa influência das tecnologias e das redes sociais, né? No sentido de uma alteração, para quem já está com desenvolvido, o adulto, o adolescente, altera a relação com a informação, né? É muito mais informação que se recebe,
a necessidade, vai se criando o vício nisso que tu colocou agora, em múltipla atenção. Dificilmente a pessoa consegue ficar com o foco em uma coisa só, porque o estímulo das redes e viabilizado pela tecnologia vai tornando muito mais constante a relação com várias informações, então a pessoa vai viciando em dividir a atenção. Mas a gente também tem as crianças, por exemplo, que já com 2 anos de idade têm o celular na mão, o que a ciência ainda está investigando, que alterações cognitivas vai gerar essa relação com tanto estímulo e tanta resposta imediata, se vai até haver alterações cognitivas e neuroniais, né, no desenvolvimento das crianças. Então, mas vamos ficar no adulto, que é o teu foco de trabalho e o foco da palestra ali, né? Como é que a gente pode levar isso que tu falou agora sobre esse impacto que acaba tendo uma certa negatividade por gerar essa ansiedade, essa divisão de atenção? Como é que a gente pode levar isso para... Quais são tuas dicas para uma adaptação, uma adequação disso no mundo do trabalho, onde a gente vê claramente prejuízos? Por quê? Vinha sendo visto como um ativo importante a pessoa ser multitarefas, o que é diferente de multipotencial, né? E agora tu está trazendo um aspecto bem importante que é detectado mesmo até por pesquisas, né, de que o multitarefas não necessariamente traz melhores resultados, pelo contrário, pode ir na contramão do interesse da organização. Então eu queria que tu falasse um pouco como adequar tudo isso. Tá bom. Tem várias pesquisas. O que evoluiu, né? Assim, vamos dizer, por que hoje a gente está falando nisso? Porque a neurociência, que muita gente está dizendo que é uma ciência nova e que não tem nada de novo, na verdade é uma ciência bem antiga, ela evoluiu muito rapidamente nos últimos anos. Vamos botar aí numa janela de 5 anos. Tá? Evoluiu por conta do quê? Exatamente da tecnologia que foi desenvolvida, que está nos permitindo, quando eu falo nos permitindo, nem é para mim, são para os pesquisadores e cientistas, eu não sou um cientista, mas está permitindo com que a gente consiga entender um pouco mais a nossa maquinaria, o nosso funcionamento cerebral, principalmente do nosso sistema nervoso central, mas também do sistema nervoso periférico. E com essas descobertas, na verdade, a grande área de estudo ela está focada nas doenças, né? Então, Alzheimer, enfim, uma série de doenças hoje que a medicina também busca entender, elas acabam vindo para a corporação como, vamos dizer assim, como contribuições para nós. Então, primeiro ponto para mim, assim, e é um dos pontos que eu vou conversar bastante na sexta, assim, a gente precisa aprender. Tá? A gente tem muita informação por aí, a gente sabe disso, eu nunca vi tanta informação quanto a gente tem, boa e ruim, então a gente precisa primeiro usar a nossa vontade. Quando a gente fala em protagonismo de aprendizagem, a gente tem que usar a nossa vontade para aprender. Bom, se eu fizer esse movimento hoje, existem vários cursos, enfim, palestras e tal, nesta área do mundo virtual, ainda não na quantidade que eu acho que deveriam ter, que podem nos ajudar, primeiro, a entender o nosso funcionamento. Na minha cabeça, e eu sempre acreditei nisso como executivo, primeiro a gente tem que conhecer, lembrem-se do conhece-te a ti mesmo, né? Primeiro a gente tem que se conhecer para entender o nosso modus operandi, para depois a gente ver como é que a gente articula isso para lidar com o mundo. Então, eu vou dar um exemplo, assim. Veja, foi feita uma pesquisa na Europa com telefonistas, tá? E que concluiu, como resultado científico, que um delay é um atrasinho, né? Um atraso, um barulho, de 1,2 segundos em uma conversa, como nós estamos aqui. Eu vou fazer um delay de 1,2, tá? Deu. Esse é um delay de 1,2. Que um delay de 1,2 segundos, ele transmite para o nosso cérebro, inconscientemente, uma ideia de que a pessoa que está falando, ou que está tendo o delay, ela está com menos atenção, ela está menos consciente de mim, ela é menos amigável, ela é menos ativa e é indisciplinada. Isso é inconsciente. Tá? Bom, se eu conheço, se eu sei disso, e acredito nisso, cientificamente está provado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que assegurar que nas minhas reuniões, e isso, claro, muda quanto mais a gente desconhece o interlocutor do outro lado, eu vou ter um bom sistema de voz e de escuta, porque senão esse delay pode causar isso. Esse é um exemplo. Tá? Eu vou te dar um outro exemplo, que depois na sexta eu vou falar também. O nosso principal, vamos dizer assim, nossa principal feature, a nossa principal sentido é a visão. É com a visão que a gente faz muita coisa. Né?
Depois a gente pode um dia até entrar numa linha de conversa sobre como é que o cego supre isso, com outros sentidos. Mas vamos falar das pessoas que têm visão. Ora, a gente tem um cérebro, que é o cérebro que a gente chama de reptiliano, que é o cérebro que a gente diz que é luta-fuga, que ele é lá da nossa época de Neandertal, que ele diz o seguinte: se tu encontrou um perigo, tu tem duas ações para fazer, ou tu corre ou tu briga. Tá? E se vocês pensarem, vocês vão ver que no dia a dia a gente faz muito isso, né? Luta-fuga. Bom, esse cérebro ele foi criado, pelo menos nesses milhões de anos que chegaram até agora, depois para os próximos pode ser que ele mude, para iminentemente prestar atenção a pessoas e animais. Tá? Então, eu convido vocês agora para lembrar que quando vocês estão em reuniões em que tem 5, 6, 7, 8 telas, 10 telas, 20 telas ligadas, se vocês prestarem atenção e um gatinho passar atrás de alguém em uma daquelas telas, nós vamos enxergar o gatinho. Ou uma criança, tem aquele vídeo, né, do inglês, que as crianças passam abaixadinhas, a gente vai enxergar. Como é que o nosso cérebro consegue enxergar um gato que passou atrás de uma tela, com 20, 50 telas que eu estou olhando? Porque o nosso cérebro instintivamente está tentando controlar todas as telas. Ele está tentando olhar todas as telas, quase como se os olhos pudessem saltar para a gente. Bom, mas amanhã, e daí? E daí o seguinte, a gente fazer reuniões com muita gente, principalmente não conhecida, com todas as telas abertas, é cognitivamente exaustivo para nós. Bom, mas qual é a solução? Use o Speaker View, que muitos desses softwares têm, use uma apresentação de fundo, que todos olhem para a mesma apresentação de fundo, ou abre as telas todas, cumprimenta todo mundo, faz um brinde, dependendo do evento, fecha e deixa o interlocutor falar. Tá? Então, são dois exemplos assim que eu trago que vêm de pesquisas científicas e que a gente pode, simplesmente com uma pequena mudança de atitude, já pode acelerar e diminuir essa nossa exaustão cognitiva. Só para fechar, o terceiro ponto, que tem vários, a gente pode discutir, chama-se presença. A gente está lendo há muito tempo sobre mindfulness, sobre exercer a presença, que muita gente confunde com eu tenho que meditar, eu tenho que encontrar Buda. Não é isso. É estar presente, é tu praticar, a tentar desligar o teu piloto automático, que tu vem de uma série de coisas, e dar um foco atencional naquele momento que tu está ali. Quanto mais tu conseguires exercer presença, menos exaustivo para ti é e mais produtivo. Então, eu te dei 3 exemplos aqui, que vêm de pesquisas da neurociência, que são importantes e que, se a gente adotar pequenas práticas, a gente consegue mudar. Paulo, sobre esse momento, dá para dizer que é um momento também de transição que a gente está vivendo em função da pandemia nas relações de trabalho. Muitas empresas que elas precisam ver o funcionário ali no local mesmo de trabalho, acabam estranhando que ele tem às vezes os comentários, não está trabalhando porque está em casa e tal. O que fazer para o pessoal entender que quem está em casa online está trabalhando também? Aconteceu muito com os professores, né? Também, não, estão trabalhando, estão em casa, estão lá produzindo aula, enfim, das empresas também. Para a mentalidade das empresas mudar também de alguma forma, se está mudando e o que tu está fazendo para ajudar isso. E isso me lembra muito quando eu trabalhava na Dell Computadores, logo no início que eu fui para home office, e eu tinha um diretor que cada vez que ele me ligava, ele sempre perguntava assim, onde é que tu tá? E aí, até com a 4ª ou 5ª vez, eu disse assim, eu digo, Guerra, deixa eu te dizer o seguinte, cara, se tu ficar fazendo essa pergunta, pode ser que eu te diga, tô no banheiro, tô na praia, tô na serra, tô na rua, tô num café. Assim, qual é a diferença que vai fazer onde eu estou para o que a gente vai conversar? Eu acho que tem 2 caminhos aí, tá? Primeiro, tem que trabalhar o desenvolvimento comportamental. Nós precisamos ajudar os líderes, a partir de desenvolvimento comportamental, a fazerem esta mudança de atitude, porque eles têm, isso que tu falasse é um viés inconsciente, que é o viés da presença. Quer dizer, o cara que eu enxergo que está ao meu lado, em tese para o meu cérebro, é mais produtivo do que o cara que está no virtual. Isso é um viés, isso é uma crença limitante. Né? Então, a gente precisa ajudar no ponto de vista de mudança comportamental. E o segundo ponto, para mim, assim, que daí ele é mais técnico, as organizações precisam ser mais efetivas na definição das metas esperadas de entrega das pessoas. Se tu tem uma meta bem definida, se essa meta está alinhada entre tu e teu colaborador, não interessa onde é que ele vai estar, se ele vai estar na Costa Rica, na Índia. Claro, eu estou falando de cargos que podem realizar sua atividade virtualmente. Né? O que eu vejo são metas não claras e metas não alinhadas. Aí fica aquele sentimento de que o cara não está fazendo. Agora,
Se tu tem uma meta bem definida e tu me perguntar assim, Monito, eu não sei se tu está trabalhando bastante, eu digo, olha o meu resultado. Como é que está a minha performance? Como é que está a minha entrega? Não, está outstanding. Então, cara, meu amigo, se eu estou acordando às 10 ou eu estou indo dormir às 3 da manhã, ou se eu trabalho no sábado, no domingo ou na terça, isso é um problema meu. Eu estou entregando o que foi combinado. Então, eu diria, desenvolvimento comportamental e atitudinal, para ajudar os líderes a fazer esse movimento. Então, tem a ver com competências novas que têm que ser desenvolvidas, entender os vieses inconscientes. E, segundo, trabalhar a questão da definição de alinhamento de expectativas e de metas. Eu acho que são 2 exemplos aí. Ariel, mais um questionamento? Paulo, o que tu traz agora é muito interessante, porque com a pandemia se prevê que o mercado de trabalho, que já sofreu uma transformação, vai manter alguma dessas alterações, como no caso esse sistema de trabalho remoto. Eu, por exemplo, estou na minha residência trabalhando tanto quanto como se eu estivesse no estúdio, porque hoje, excepcionalmente, tive que ficar no home office. Mas essa política é um exemplo, né, de que vai haver essa forma híbrida, né, de possibilidades, né? Só que tu traz uma coisa muito interessante. Ao mesmo tempo que as empresas instituem isso, ainda predomina uma cultura onde, exatamente por essa programação natural do cérebro, onde há uma maior validação e atenção para quem está próximo, né? Fazendo uma relação com produtividade. Isso. Então, 2 perguntas com relação às transformações da pandemia, né? Primeiro, como que vai ser o mundo do trabalho? Tu imagina nesse pós-pandemia, mesmo as pessoas vacinadas e tal, como é que vai ficar essa questão da relação tecnologia e trabalho, com todas essas modalidades? Essa é uma questão, né? E outra, tu falou ali da questão neurológica, né? E também como efeito da pandemia e esse estresse psicoemocional todo que se está, e as disputas políticas e ideológicas e de toda sorte que vem acontecendo, a gente vê muito o quê, né? Falando um poucou de neurociência, muitas respostas límbicas, né? Sistema límbico muito emocional, cancelando o neocórtex, né? Para a audiência, quando a pessoa fica com uma emoção ativada por aquilo que agora está se usando a palavra, que é da neurociência, do gatilho, a capacidade de racionalidade do neocórtex ela é suspendida, porque há a resposta de luta ou fuga e uma reação emocional mais do que racional. Como é que tu vê isso também? Porque isso acabou entrando para as empresas. As pessoas estão límbicas, estão mais emocionais do que racionais quase que o tempo todo. A gente está muito à flor da pele. Então, essas 2 questões, desde essa relação neurocientífica, cognitiva e emocional, nas relações dentro das empresas, como se contorna isso, e como o mundo do trabalho pós-pandemia com os novos modelos de execução da tecnologia. Uma das coisas que eu vou conversar na sexta-feira é exatamente sobre esses diversos modelos, né? Eu gosto sempre de fazer uma provocação assim, vem cá, é presencial, é home office, é remoto, é part-time, é flexible time, é virtual, é teletrabalho, enfim, o que é isso, né? Primeiro eu entendo que nesse novo, vamos dizer assim, pós-pandemia, nesse novo momento que a gente vai viver, nós não voltaremos nunca ao que éramos antes. Eu vou te dar um exemplo típico que é o meu. Em fevereiro de 2020, o meu time deixou um escritório que fica aqui perto do Iguatemi, num prédio maravilhoso de 200 metros quadrados, e não voltaremos mais. Tá? Essa já foi uma decisão tomada. Por quê? Porque a gente conseguiu, ao longo desses 2 anos, entender como é que a gente funcionaria e etc. E, enfim, pode até ser que o escritório seja usado para alguma coisa, mas não para todo mundo estar lá. Tá? Eu acho que o futuro, ele é um futuro híbrido, e aí eu acho que tem que ter muito cuidado, e fica um convite para os empresários entenderem qual é o modelo que melhor se adequa à sua organização e ao seu tipo de negócio. Porque tem que ter muito cuidado, porque, assim, empresas de tecnologia, a grande maioria, elas foram para o mundo virtual, aliás, muitas delas já estavam no mundo virtual antes da pandemia. Tá? Muitas indústrias que têm maquinário, etc., não. As pessoas continuaram, mesmo durante a pandemia, a trabalhar. Inclusive, a gente teve algumas crises aí, etc. Então, o modelo que, para mim, vai funcionar é um modelo híbrido. Nós vamos ter um modelo em que nós teremos gente trabalhando no presencial, teremos gente trabalhando
teletrabalho full time, ou seja, o tempo todo em casa. Teremos ter a gente que vai estar um dia ou dois em casa e vai para o trabalho, e assim assim para frente. Agora, a resposta sempre para mim está vinculada ao que a cultura da minha empresa absorve e como é que a gente pode lidar com isso. Por exemplo, tu acabaste de citar, acabamos de falar sobre o líder que ainda pensa que se o cara é virtual e ele não está trabalhando. Pô, então cuidado, não bota todo mundo virtual sem preparar as pessoas. E isso me remete a esse lado límbico emocional. Veja, no presencial, quando a gente estava um do lado do outro, todos juntos, o ser humano continuava sendo o mesmo ser humano que é hoje, porque nós não mudamos tão rápido, a natureza demora, na verdade, para nós ela demora, para ela é rápida, alguns milhares de anos aí para fazer uma mudança, como foi, por exemplo, o surgimento do nosso pré-córtex frontal. Esse estresse que foi criado e que está sendo criado, na minha opinião, por todo o processo da pandemia, por estar no mundo virtual, por perder algumas coisas que são importantes para nós, que é o social. Eu comecei dizendo que nós somos homens e mulheres sociais, né? Que é relacionamento social. E esse estresse é que veio trazer essas respostas mais límbicas e etc. Para mim, só há um caminho, é o caminho do autoconhecimento, é o caminho da gente ajudar as organizações, e é isso que eu faço com a minha organização, a, vamos dizer assim, conversarem e trabalharem jornadas de transformação das pessoas em geral para entender esse funcionamento. Eu não vou trazer a política aqui, porque a política usa de muitos artifícios aí que eu até não concordo muito, mas dentro das organizações, por exemplo, a gente fala em colaboração. O que é colaborar? Como é que é isso? Colaborar é uma atitude. Não é dizer assim, a partir de amanhã a gente colabora. Bom, como é que eu desenvolvo colaboração? Tem ações físicas na organização e tem ações comportamentais que têm que ser feitas. Então, nessa parte que a gente está nesse momento tão assim forte, emocional, a gente precisa muito do nosso autoconhecimento. E, de novo, não entendam isso com fazer meditação. Não é que não seja, pode ser, tá? É com a gente poder entender um pouco mais como é que a gente funciona. Eu fiquei uma semana sozinho no meu sítio em Canela, agora, há 2 meses atrás, eu quase emparafusei. Se eu acordava de manhã, dava 8 no meu Golden, e olhava para o lado, não tinha esposa, não tinha filho, não tinha genro, não tinha barulho, não tinha era só passarinho, né? Os caras dizem, mas tu estava no sítio, tu estava no meio do mato. Eu digo, mas sozinho. Eu digo, tu tá louco, rapaz. Eu só ia caminhar, ia para o supermercado para bater papo com a caixa, porque eu precisava interagir com alguém. Então a gente tem que cuidar dessas coisas, a gente tem que perceber essas emoções e trabalhar isso. E as organizações têm que ajudar nesse caminho. Muito bem, então. Excelente conversa, excelente entrevista, Paulo, mas temos que encerrar esse bloco, 8h04. Quero agradecer muito a tua participação, só deixar antes aqui uma imagem, que é o convite para a palestra. Nós vamos retransmitir, lembrando que a Bitcoin TV, logo após o Bitcoin Bom Dia de sexta-feira, vai retransmitir essa palestra online. Então, quem puder acompanhar novamente, o Paulo vai estar lá falando sobre esse tema e, além do que já falou aqui, tem muito mais, não é, Paulo? Isso aí, tem bastante coisa para compartilhar com vocês aí. Pode aproveitar esse finalzinho aqui para fazer um convite, Paulo. Isso, eu queria aproveitar, então, assim, vocês viram, quem está aí conosco, como é legal e como é profundo, mas, ao mesmo tempo, com ações pequenas, a gente consegue fazer uma série de mudanças e isso vai nos ajudar muito como profissionais e até como pessoas. Então, fica o convite aí para estar lá no dia 11 com a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, eu vou trazer aí no final o que eu chamo de ações, né, que a gente pode tomar, que não tem custo alto, nem requerem investimentos, que vão nos ajudar a fazer essa navegação nesse mundo virtual que está tão aí, vai continuar, né, tão importante nas nossas vidas. Então, reforço o convite para estar com a gente aí dia 11 às 9 horas, e eu, desde já, fico à disposição aí nas minhas mídias, Facebook, enfim, para quem quiser me seguir, eu volto e meia, estou postando alguma coisa por lá. Muito obrigado novamente, Paulo, e numa próxima oportunidade vamos conversar, porque o assunto é bom e tem mais desdobramentos, né? Legal. Prazer estar com vocês, agradeço de novo o convite.